Flamengo ganha baita reforço na Libertadores. Próximo jogo da Libertadores, Flamengo está bem reforçado. Flamengo vence e não convence e a imprensa começa a pegar no pé do Filipinho. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Não custa nada, é de graça. Se assim consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado, Flávio, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que começou bem na Libertadores, apesar de não fazer um bom jogo, mas vencemos. Põe fé que o nosso Mengão vai ser campeão? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, começou a Libertadores da América, ano de tetracampeonato. Apenas 3 times podem ser tetracampeão, entre eles São Paulo, Palmeiras e o nosso Mengão. E o nosso Mengão começou muito bem com a vitória. Uma vitória que, né, apesar de garantir 3 pontos, vencemos, mas não convencemos. O técnico Felipe Luiz começa a ser criticado aí pela imprensa, que diz o seguinte, abre aspas, né, segunda partida que ele mexe mal, tira todo o setor de meio de campo, ele desfalca o meio de campo, coloca mais atacantes e o time sofre pressão. Mas um detalhe, ontem ele não tinha muito o que fazer, já que seus principais meios de campo ali, Gerson e Arrascaetas, estavam fora. Arrascaeta contundido e Gerson com a fadiga muscular. Então tudo isso aí atrapalhou. Além do Gerson, nós não tínhamos o Wesley, que é o nosso lateral direito aí, principal, embora o Varela tenha jogado muita bola também. O Varela está indo dado conta do recado. Não temos o Danilo, que é um reforço importante. Então o Flamengo cheio de desfalques, além de Pedro e Matias Vinha. Ou seja, os desfalques vão atrapalhar e muito, mas uma coisa fica nítida. O Flamengo tem que contratar, precisa de um substituto para o Arrascaeta urgente, porque o Arrascaeta não vai aguentar jogar todas as partidas. Precisa de mais jogadores, porque serão muitas competições. O Flamengo convive com as lesões. Já estão chamando o Flamengo de enfermaria rubro-negro, porque está sempre cheia, parece um hospital. Então o Flamengo tem esses detalhes aí. Mas sobre a partida de ontem, nosso Mengão começou ali um pouco na soberba, parecia que ia ganhar a qualquer momento, jogando mal, um meio de campo vazio, tinha apenas ali o De La Cruz e o Pulgar, e os outros jogadores, todos eles pontas, e um deles ali eram nem centroavantes, nem sequer meio de campo, eram pontas fazendo outras posições, todos eles fora de posição, né? E um atrapalhando o outro, e aí foi isso que a gente viu o jogo quase que inteiro. Mas no segundo tempo, as coisas começaram a se encaixar no cruzamento de Cebolinha, Bruno Henrique desvia, e o Juninho, que tinha acabado de entrar, faz um gol de peito, estilo Pedro, estilo centroavante, e o Flamengo consegue a vitória por 1-0. Detalhe, nosso Mengão aí, nosso goleiro, esteve bem porque até mesmo o time do Deportivo Táchira é muito fraco, não apresentou muito perigo, mas mesmo assim a gente quase cedeu empate no final do jogo. Já o lateral direito, Wesley, como falei, jogou muito bem, esteve bem, esse valeu a pena. O Léo Ortiz, que faz a dupla aí com o Léo Pereira, a dupla Leléu. Léo Ortiz ontem estava parecendo que estava meio disperso, ele estava estilo na seleção brasileira ali, errou algumas bolas, coisa e tal, mas é relevante. Já o Léo Pereira já fez uma boa partida segura, está jogando muito jogador, está diferenciado. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas não jogou nada, poupar ali o Alexandre para colocar o Ayrton Lucas é acabar com o rendimento do time, essa é a verdade. Só que tem um detalhe, né? A prioridade, segundo, abre aspas aí, a direção do Flamengo, a presidência, é o Campeonato Brasileiro. Com isso, eles vão segurar mais na Libertadores para botar força total no Brasileirão. Parece, no meu ponto de vista, que a prioridade será o Super Mundial, já que eles estão contratando apenas para o Super Mundial e lá vai entrar muito mais grana. Então vamos aguardar, né, para ver o que realmente vai ser. Mas a verdade é, o Flamengo tem muitos anos que não ganha o Brasileirão, desde 2022 aí, né, 2021 ou 2000, acho que é 21 que o Flamengo não ganha, então já vão alguns anos, e aí esse ano o Flamengo diz que tem que ganhar esse título aí, que é o mais importante, que lutar pela Libertadores. Voltando ao assunto aí, na volância ali, o Eric Pulgar é um baita jogador, diferenciado, ajuda muito. De La Cruz está começando a jogar o seu bom futebol, ontem esteve bem, mas mais à frente ali teve o Luiz Araújo fazendo a função de meio de campo, totalmente perdido, mal das pernas. Inclusive o Luiz Araújo ele vai muito bem quando entra no segundo tempo. Aí muita gente fala, mas por que quando entra no segundo tempo o jogador rende mais do que quando ele começa jogando? Tem um detalhe aí,
Ontem ele estava fora de posição, então não dá nem para avaliar, porque a posição dele é ponta esquerda. Mas quando o jogador, tem jogador que quando entra no segundo tempo joga melhor, é porque o jogador fica de fora ali analisando e ele vê onde que o outro time está dando as brechas. Quando ele entra exatamente para fazer aquela função e consegue resolver. É o caso do Luiz Araújo, que é um jogador inteligente, mas quando começa jogando não começa bem. Ontem, né, tem um caso à parte que ele estava fora de posição. Já o Michael, que estava fazendo o outro lado ali, direito, mais centralizado, também teve muito mal, muito perdido. Às vezes ele vinha para a esquerda, flutuava, não estava legal. Bruno Henrique, por sua vez, também pressionado ali pela flutuação do Michael, não conseguia render. E do outro lado, nós tínhamos o Cebolinha, que ainda está pegando o ritmo, fez a jogada do gol, foi ele que cruzou lá, o Bruno Henrique participou desviando e o Juninho finalizou. Dos jogadores que entraram, o Alan entrou muito bem, diga-se de passagem, entrou muito bem. O Alexandre, quando entrou, mudou a cara totalmente do time, ajuda muito, mesmo estando na lateral esquerda, jogou muita bola nos poucos minutos que entrou. Pena que a condição física dele não é das melhores, mas é um baita jogador. O Juninho entrou com muita movimentação, fez o gol, um gol ali, né, oportunismo, estilo Pedro de peito, importantíssimo, acabando no caso com as críticas em cima dele, mostrou ali que ele pode ser sim um substituto por Pedro. Porém, o Flamengo precisa de mais um jogador naquele setor ali, porque vão ser muitas competições, e o Pedro, nós temos uma novidade sobre o Pedro aí, já, então calma aí. E outros jogadores aí como Alcian, Diogo, que entraram, fizeram parte ali, João, são jogadores novos que ainda vão ter altos e baixos, mas o Felipe deixou aí um incógnito. Por que não utilizou o Matheus Gonçalves no meio de campo, que é a função do Matheus Gonçalves? Ele é meio de campo, ele seria o substituto. O Arrascaeta em partidas como essa, não o ideal, mas seria o substituto, porque ele, apesar de ser meio de campo, ele joga mais pelas beiradas, mas não utilizou o jogador, não sabemos o porquê. E também faz falta o Lohan. O Lohan poderia ser o substituto de Arrascaeta se assim estivesse sendo treinado, porque ele tem todas as qualidades no meio campo ofensivo. Mas o Felipe Luiz escanteou o jogador e a gente vê que vai precisar de muita gente. Então é hora do Felipe Luiz sentar e conversar com o Lohan para ver se consegue mudar isso aí, porque é um jogador que pode ser importante. Sim, ele foi importante durante a Copa América no passado, reforçando e ajudando muito o nosso meio de campo ali, né? Nosso Flamengo ano passado foi ele que ajudou. Então o Flamengo tem esses detalhes para se ajustar, mas é só o começo. Domingo aí temos a partida contra o Vitória, partida Brasileirão importantíssima. O Flamengo já saiu da Venezuela, vai direto para o jogo contra o Vitória. Ou seja, é muita viagem, é muito cansativo. Teve detalhe lá do atraso do voo do Flamengo, né? Então tudo isso aconteceu, atrapalha, não é desculpa, é uma realidade. Mas domingo a gente tem que ganhar, o foco tem que ser ganhar todos. E o Flamengo ganha um baita reforço para o jogo contra o Central Córdoba, que acontece no Maracanã dia 9. Está cravado que o Pedro fará sua reestreia, que o Pedro voltará de lesão e será aí um jogador que estará ali será uma opção no banco de reserva do Flamengo. Então é uma baita notícia, o Flamengo ganha um reforço para enfrentar o Central Córdoba. Muita gente cravava que não era a hora, que era muito cedo, que ele tinha apenas 7 meses. Ele ficou apenas 7 meses fora pela lesão, que ele teve que ficar no mínimo 9. Mas a verdade é, cada jogador é um jogador. O Neymar ficou 1 ano e 2 meses, não resolveu. Ele está apenas com 7 meses, tomara que resolva. Claro que pode voltar, isso contundir de novo, mas a gente vai torcer para que isso não aconteça. É um jogador que se concentra muito para as questões físicas serem melhoradas. É um jogador que se dedica muito. É um jogador que tem um extracampo excelente e isso pode trazer resultado além da fé, que ajuda muito. Então Pedro está de volta no jogo contra o Santa Corda. Pode ter alguma mudança? Pode, mas até o presente momento ele será nosso reforço aí contra o Central Córdoba na Libertadores. Jogo que acontece na próxima quarta-feira, para mais uma vitória do nosso Flamengo em casa. Põe fé? Comenta aí. Meus amigos, antes da entrevista coletiva, Felipe Luiz começou ali, né, a falar um pouco das coisas que aconteceram. E o que chamou muita atenção é que o Felipe Luiz foi perguntado e ele foi falando. Então, abre aspas aí, Felipe Luiz. Outro dia me perguntaram se eu prefiro vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer e jogar bem, mas eu prefiro vencer. Ou seja, entre vencer
de qualquer jeito e jogando bem, ou jogar bem, é melhor vencer, né? Porque se você jogar bem e não vencer, daí a pouco começam as críticas. Agora, se você perder jogando bem, a torcida também reconhece o esforço do time, né? Mas a vitória sempre é melhor. Aí depois, o Felipe Luiz disse também, abre aspas aí, meu time soube competir bem, passar pelos momentos de dificuldade durante o jogo. Eu valorizo muito essa vitória porque esse jogo mostra que esses jogadores têm muita fome. A gente teve dificuldades para entender como entrar nessa última linha, sendo que foi uma surpresa. Realmente não preparamos, alguns jogadores não estavam se encontrando. O meio de campo ali, como estava cheio de jogador improvisado, estava todo perdido. Essa é uma grande verdade. Se o meio de campo não funciona, dificilmente o ataque não vai funcionar. Então tem essa coisa para rever. Um jogador tem que chegar ali. O próximo rival é o Vitória. Ainda tenho que estudar o Vitória para depois pensar no outro rival, que é o Central Córdoba. Quanto ao Central Córdoba, terá novidade aí, que será o Pedro, que é um baita reforço. Só de estar no banco ali já vai ser uma moral e tanta. Sem contar que também estarão de volta De Arrascaeta, Gerson, Wesley. Então o Flamengo ganha bastante reforços aí. Desculpe pela gripe, galera. Gripe atrapalha bastante. E o Plata. Então o Flamengo vai ter o Plata, De Arrascaeta, Gerson e o Wesley. 4 jogadores que vão chegar, devem até ser titular porque já estão descansados. Já vão viajar para se encontrar com o Flamengo lá na Bahia, nesse jogo contra o Vitória. Vão chegar, se ambientar, treinar com a equipe principal e devem ir para o jogo de domingo reforçar o Flamengo. Então são baitas notícias aí. Nosso elenco é um elenco muito grande e muito bom, mas tem os problemas das lesões que atrapalham bastante. Tem as paradas FIFA que levam o jogador e desgasta, e isso aí é que vai ser o nosso maior rival esse ano. Então o Flamengo ganha reforço para o jogo contra o Vitória e contra o Central Córdoba a volta de Pedro. Se tudo der certo aí, Deus quiser. Tamo junto? Abençoado Fla, aqui é meu Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve. Valeu, amigos.